eu daria, que nós temos mais motivos para crer do que motivos para ficar triste, aborrecido, ou nós temos mais motivos para crer do que motivos para odiar. Hoje eu queria começar a falar desses 4 rapazes, porque eles são apresentados para nós num grupo de 4. O livro de Daniel são as profecias de Daniel, mas o livro de Daniel começa com Daniel e mais 3 amigos, e Deus permitiu isso para a gente ver que 3 mais 1, juntando eles todos os 4, esses 4 amigos, nós vamos ver, eles tinham todos os motivos do mundo para serem pessoas desgostosas, para serem pessoas tristes, para serem pessoas odiosas, mas eles preferiram ir por outro caminho, o caminho da fé. E isso é muito ilustrativo para nós, para a nossa vida espiritual, sobre esses 4 rapazes. Então, o nome dos 4 rapazes aparece para nós no versículo 6: Daniel, Ananias, Misael e Azael. Todos eles, segundo o versículo 6, eram dos filhos de Judá, ou seja, era da nação de Israel. Eles pertenciam para o povo amado de Deus. Se eles pertenciam para o povo amado de Deus, é porque eles eram também esse povo amado de Deus. Eles eram pessoas amadas de Deus, certo? E se eles eram amados de Deus, é porque eles tinham um Deus, não é verdade? Então, esses jovens, assim como os nossos jovens, eles têm um nome, eles têm uma nação, eles pertencem para um povo especial, e esse povo especial é o povo que tem a Deus. Eles têm Deus verdadeiro, que é o mesmo do nosso. Nós também temos o nosso nome, nós temos o nosso povo, nós temos a nossa igreja, nós temos a nossa fé, mas principalmente nós temos o nosso Deus. E isso é importante destacar desses 4 jovens. E aí, meus irmãos, a história desses 4 jovens não começa na Babilônia. A história desses 4 jovens começa na nação onde eles nasceram. Eles eram os filhos de Judá. Então vejam só, no versículo 6, eles eram dos filhos de Judá. Então a palavra de Deus mostra para nós que esses aqui, que eram filhos de Judá, na verdade, eles eram os deportados, sabe? Eram as pessoas que ficavam ali, meus irmãos. Por quê? Porque eles foram tirados da sua terra e eles foram feitos escravos em outra terra. Então você tem que pensar na vida desses 4 rapazes. Uma tragédia abateu-se na vida desses 4 rapazes. Eu acredito que eles deviam ter 13, 14, 15 anos quando tudo aconteceu na vida deles. Então, quando você tem 12, 13, 14, 15 anos, você já entende muitas coisas da vida. Você já pode saber que Cristo te salva, por exemplo. Eu aceitei Cristo com 12 anos. Agora, no dia 10 de fevereiro, fez 40 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. Então, se você com 12 anos sabia o que estava fazendo, eu acredito que você também, com 10, 11, 12, 13, um pouco mais, um pouco menos, você pode saber disso também. Agora, esses 4 rapazes, primeiro, eles viviam em paz. Eles tinham uma vida boa. Por que eles tinham vida boa, pastor? É só você ler aqui no texto, Diz assim, no versículo 1, no versículo 2, que eles, versículo 1, versículo 2 não, diz aqui no versículo 3, e disse o rei a Asenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real, dentre os príncipes. Então, você tem que entender que esses 4 rapazes, eles tinham sangue azul,
Esses 4 rapazes, eles eram, como diz o final do versículo 3, da linhagem real. Eles eram príncipes. Então eles não foram pegos lá, foram atrás. Quando o rei entrou lá e pegou todas as pessoas para escravizar, naquele tempo eles separavam quem era filho de rei, quem não era, quem era filho de pessoa nova, quem não era, e já levava separado. E aí o que eles faziam? Deixavam lá. E entre os mais importantes deles, eles iam lá e pegavam para alguma utilidade do outro meio. Então, vamos lembrar disso aqui. Quando eles estavam lá no país deles, livres e soltos, eles eram príncipes, eles moravam dentro de um palácio. Cada um devia ter um quarto gigantesco, muitas coisas assim, à sua disposição. Como é que é a vida do príncipe? A gente não pode nem imaginar, mas é uma vida boa. Por isso se fala vida principesca, ou seja, passou por um ano é uma vida principesca, pode passar dele que não faz nada de tudo, né? Essa é a vida principesca que tanto se fala. Aí o que aconteceu? Eles tinham essa vida tão fácil, tão boa, de repente tudo mudou na vida deles. Tudo. Veio um doido, um maluco lá de longe e invadiu a terra deles. E é o que está dizendo no versículo 1. Você pode ver comigo, né? Versículo 1 diz que veio um maluco lá e entrou na terra deles. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, de Jerusalém, e a sitiou. Então, meus irmãos, o doido, o Nabucodonosor, o maior rei que este mundo já teve, é o rei de reis. Ele realmente era grande, e ele entrou lá em Jerusalém, e ele pisou na cabeça dos generais de Jerusalém, e ele venceu todo o exército de Jerusalém. Ele derrubou os enormes muros de Jerusalém. Ele atacou a cidade, ele matou as pessoas que ele achava que tinha que matar, ele roubou as pessoas que ele achava que tinha que roubar, ele roubou o palácio, ele entrou no templo, roubou todas as coisas do templo, tudo que tinha ouro nas paredes do templo, ele foi lá e arrancou, todo o ouro que havia no templo ele pegou, ou seja, ele fez a rapa, né? Ele fez a rapa, ele destruiu casas, ele matou pessoas, ele destruiu as igrejas, ele levou as pessoas escravas. Irmãos, a vida às vezes é assim. Às vezes a vida é feita de tragédia. Vem um doido ali e pode tirar a minha paz e pode tirar a sua paz. Sabia? A Ucrânia, até o ano passado, na data de hoje, porque hoje que dia que é? Hoje é dia 17 ou 16? 18, então está atrasado, né? Hoje, 18 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro, eles ainda não estavam em guerra na Ucrânia. E as pessoas, as famílias brincavam nos seus jardins. As crianças iam livremente para as suas escolas. As pessoas sorriam nas praças e frequentavam livremente as suas igrejas. Hoje, não mais. Porque um maluco lá do outro país quer o país dele de todo jeito. Veja como a nossa vida pode mudar de uma hora para outra. Rapidamente, a nossa vida pode mudar. Vem um terremoto e pelo menos atualmente, o número atualizado é 45 mil pessoas que morreram. Eu acredito que esse número vai passar de 100 mil quando tudo estiver descoberto. Como acontece em terremotos? Você sabe, há muita maldade quando se constrói um prédio enorme para as pessoas morarem, e aí eles fazem tudo mal feito,
dá um terremoto, esse prédio cai como se fosse um prédio de papel, como se fosse um nada, e destrói, e mata dezenas, centenas de pessoas naquele edifício. Vem uma chuva forte, e aí a minha casa pode cair, a sua casa pode cair. Lá estava o pai de 32 anos, a mãe de 31, de uma criança recém-nascida, e veio uma chuva e levou os três. Então a tragédia, ela pode acontecer na nossa vida. Esses 4 rapazes, eles tiveram tudo para se encher de ódio, para ter uma vida com muito ódio, com muita raiva. Imagine você no seu palácio, entra um soldado lá, mata o seu pai, mata a sua mãe, violenta as suas irmãs e rouba você. É uma vida difícil. Foi isso que aconteceu com Israel. Não uma vez, mas 2, 3, 4 vezes. Eles poderiam ter ódio da vida. Oh, vida odiosa, para falar outra palavra. Eles poderiam ter ódio dos babilônios, de Nabucodonosor, que ódio daquele homem. Eu odeio esse homem. Olha, eu odeio. Eu tenho 2 pessoas que eu odeio nesse mundo, e as 2 é a mesma pessoa. É o Nabucodonosor. Quer dizer, eu odeio, né? Eu odeio Deus, porque se você ler o versículo 2, diz que foi o Senhor que entregou eles na mão desse Nabucodonosor. Eles podiam ter ódio da vida, ódio de seus cadafalsos, ódio da religião, ódio de Deus. Sabe por quê? Porque eles viviam bem em seus países, porque tudo que eles tinham foi roubado, destruído, porque eles perderam a sua casa, eles perderam a sua liberdade. E para um jovem, acredite, os seus sonhos foram todos roubados quando aquele invasor entrou. Então, meus irmãos, você odeia alguém, você odeia alguma coisa. Vamos olhar os 4 rapazes. Eles têm motivo de sobra para odiar todo mundo, para odiar o vizinho, para odiar, meus parentes, que fizeram me ajudar, para odiar o meu patrão, que me paga bem, para odiar a professora que fica cobrando de mim muita matéria, para odiar, olha, esse é o motivo. As pessoas que querem odiar, eles encontram motivo para ódio, e esses aqui têm muitos motivos para odiar. Tá? Então, meus irmãos, alguém me fez mal, então eu quero que essa pessoa morra, porque eu odeio essa pessoa. E acredite também, o ódio é uma arma fácil para Satanás recrutar pessoas, principalmente adolescentes e jovens. O ódio é a arma mais fácil que ele usa para recrutar pessoas, produzir. Ele produz pessoas com ódio no coração. Aí ele pega as pessoas que sofrem muito e bate nas costas dessa pessoa e fala assim: você vai vencer nessa vida. E não fala com paz, ele não fala com amor, ele não fala assim: meu Deus, o Senhor viu tudo que aconteceu comigo, tem misericórdia de mim, me ajuda a dar passos a caminho da vitória. E Deus vai ajudar. Mas na verdade a pessoa escuta aquela voz, que é uma voz interior que vem do inferno, que diz assim: ele que vencer e eu te parar. Não é assim, né? Você está vendo que aquela pessoa, ela vai vencer, mas ela vai vencer inflamada pelo ódio que sobe das chamas do inferno. Com certeza ela vai vencer. O inimigo gosta de recrutar sofredores. E esses 4,
eles são recrutados pelo inimigo, mas o inimigo não vai conseguir colocar a mão neles. Na verdade, o inimigo deseja recrutar todos nós. E se ele conseguir colocar a mão, ele leva. Mas ele tentou colocar a mão nesses 4 e ele não levou, pela graça de Deus. Então, irmãos, ele gosta de pessoas que vão acabar bem-sucedidas e transformar essas pessoas em pessoas soberbas. O que vai acontecer com esses meninos aqui? Olha o que vai acontecer. Saiu um concurso na Babilônia. Concurso público. Concurso público. Aonde está isso aqui, pastor? Aqui, no versículo 3, versículo 4. Diz que o rei disse a Aspenaz, chefe dos adultos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendido no conhecimento, que tivesse habilidade para ficar no palácio. Concurso muito de passar. É muita coisa para uma pessoa. A pessoa tinha que primeiro, não tem nenhum defeito, tem que ser bonito, tá? Ser inteligente, muito inteligente, e ainda ter habilidade, saber se comportar, e olha só, no meio de tantos, porque a corte de Israel devia ter centenas de príncipes. É assim que funciona o reino. É um monte de nobre. Até um monte, é um monte de sei lá, condessa, príncipe, princesa. É um monte, tem bastante. Pois eu digo para você, escolher os 4. Quer dizer que os 4 eram os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais bem comportados, e eles foram tirados do meio daquele sufoco da escravidão e colocados dentro do palácio da Babilônia. Eles voltaram a viver no palácio como escravos, mas agora eles estão lá no palácio. Portanto, meus irmãos, o inimigo, ele recrutou, passaram desse concurso público, alguns dotes físicos, intelectuais, fizeram deles vencedores. Não é assim que acontece com as pessoas. Alguns dotes físicos e intelectuais levam a pessoa lá para frente, ganharam uma bolsa universitária, que incluía moradia, boa comida, excelente estudo e tudo regado à festa e regalia, como nós lemos no texto adiante. Bom, Agora eles moram no palácio, bom estudo, faculdade melhor, era top. E olha que no final do versículo 4, eles vão aprender as letras e a língua dos caldeus. Meus irmãos, estava indo tudo bem, até que vem essa palavra aqui. Eles deveriam ser instruídos na língua e nas letras dos caldeus. Ou seja, pegou o ato que podia ser ilustrado e dizer assim: agora nós vamos doutrinar eles do nosso jeito. Vamos doutrinar do nosso jeito. Bom, mas eles podiam dizer assim: ó, quer saber? Nós somos sortudos mesmo, E eu estou desacreditado da nação de Israel, eu estou desacreditado de Jerusalém, desacreditado daquele templo, eu estou desacreditado da religião, eu estou desacreditado daquele sacerdote, daquele profeta, daquela Bíblia, porque ninguém nos defendeu. Vocês não acham que eles têm motivo para odiar e para frustrar? Olha, o diabo adora isso. O diabo adora nos frustrar, dizendo que é essa pessoa mesmo, Aproveita as decepções humanas para fazer desconstrução, desconstruir o indivíduo, a família, a igreja, a sociedade,
que fez? A primeira coisa que fez foi mudar o que deles? O que é mudar deles? Vamos lá no versículo 7. Mudou os nomes. Está vendo só? Mudou os nomes, ou seja, há um desejo do rei Nabucodonosor. Há um desejo do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, para que a nossa essência seja mudada. O nome é aquilo que você carrega desde que você nasce. E se o diabo puder, ele vai tomar isso de você. Ele vai tomar você. E aí esses nomes começaram a ser mudados. Daniel, que quer dizer juízo de Deus, Deus julga, foi mudado. Foi mudado para Beltesazar. E aí, Bel é o nome do Deus deles lá. E aí, meus irmãos, mudou tudo. Sadraque virou o quê? O Ananias, perdão, né? Virou Sadraque, Misael virou Mesaque, Azarias virou Abednego. Então, ali virou a bagunça, né? E aí, eles fizeram o seguinte, né? Eles mudaram o nome. E a próxima tarefa era cumprir aquilo que está no versículo 4 e no versículo 5, né? Que eles tinham que estudar 3 anos a língua e as letras dos caldeus. Ou seja, agora vocês vão entrar na faculdade, na Universidade Federal, porque era do governo, né? Então é uma universidade federal, né? Uma UF, sabe? Onde você estuda? Na UF, é bom, não é legal não, UF, né? Só a boca, assim, nem cabe dela. Mas os 4 estão estudando na tal da UF. UF é quê? Universidade Federal de Babilônia, né? De Babel. Ah, pastor, o senhor poderia me dizer o que significa a palavra Babel? Você sabe o que significa a palavra Babel? Você sabe, Luiz? É confusão. Confusão. E é isso que o diabo quer fazer com cada um de nós. Colocar você, doutrinar a nossa cabeça, fazer uma confusão na nossa cabeça, destruir os valores da família, os valores dos irmãos espirituais, destruir o que tem de bom na palavra de Deus. Então ele quer nos fazer ler a sua cartilha e falar a sua língua, né? Ler a cartilha dele e falar a sua língua. Não, pastor, eu nem sei o que é cartilha. Bom, eu estudei uma cartilha, né? Estudou, mas está rindo por quê? Como é que chamava? Caminho suave. Caminho suave. Olha só. É assim? É assim. Deixa eu dizer para vocês, a nossa geração não tem mais uma cartilha que se chama Caminho Suave. Tem uma cartilha que se chama Caminho da Perdição. Os nossos filhos estão sendo doutrinados desde o começo para o caminho da perdição. É por isso que pais e mães têm que pegar a responsabilidade do ensino para os seus filhos, dos seus filhos para eles, perdão. Como se faz uma desconstrução de valores e de conceitos bíblicos, né? É só você ver as causas que são defendidas hoje, só para citar algumas: morte de bebês, liberação de drogas, liberação da pedofilia, o fim da polícia, fim da Bíblia e o fim das igrejas. Todas essas coisas estão em pauta no Congresso Nacional. Todas. Pastor, o fim da Bíblia, tem projeto lá, destruindo, quer que ninguém a Bíblia mais. Lá vai passar, não sei, estão tentando. Fechar as igrejas, tem lá, tem projeto. Vê
esses partidos ali para fechar a porta das igrejas. E a igreja tem que ser só a igreja do Estado. Então não aconteceu não, em Nicarágua. O projeto passou e até as igrejas católicas lá, elas agora têm que pertencer ao Estado. Então, meus irmãos, o mundo que Daniel viveu não é tão diferente do nosso, não é verdade? E ele, coitadinho, querendo ou não, pegaram ele, jogaram ele e seus amigos naquela Universidade Federal da Babilônia, na confusão, e agora eles vão ter que estudar lá. Vão fazer uma lavagem cerebral, né? Implantar novas ideias, um novo modo de viver, as suas próprias ideologias. E uma coisa legal, porque aqui no livro de Daniel, é que no meio do ensino eles iam dar pão e festa. Né? Olha que coisa boa. Como é que está a coisa aqui, pastor? Bom, versículo 5 diz que determinou a porção diária. Né? Que coisa! Além de estudar de graça, eles tinham o privilégio de comer e beber o bom e o melhor. Pão e festa. Regalias. O Estado financiando a desconstrução. Você tem motivos para odiar. Vamos fazer uma pergunta diferente. O Daniel, o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, eles têm motivo para odiar, para ter tristeza na vida, para ser magoado em Deus, para ser magoado com a igreja? Tem. Claro que tem. Então agora, meus irmãos, eles vão ter que escolher um dos dois caminhos. Um dos caminhos é o ódio. É se invernar em todo esse projeto de inimigo, de ensino e de doutrinamento regado à festa e regalia. Eles poderiam, os 4 jovens, eles poderiam entrar de cabeça nessa nova jornada proposta por Nabucodonosor. É um caminho. E muitos crentes e filhos de crentes, eles entram por esse caminho. E vão falando mal de pessoas, mal da igreja, mal de pessoas da igreja, mal da liderança da igreja, sempre usando alguém para justificar o seu descaminho, o seu desvio, o seu afastamento da verdade e da palavra de Deus. Pois eu digo que se alguém teve motivo nesse mundo para ter um afastamento de Deus, das coisas espirituais, é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles tomaram uma posição, e a posição está aqui, liderada por Daniel. Vamos ver, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leitura aí. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele foi conversar e disse: Nós não queremos, nós vamos ter que estudar, porque nós somos obrigados a estudar. Nós vamos ter que passar por esses testes, porque somos obrigados a passar por esses testes. Mas nós não queremos comer da mesa do rei. Nós não queremos beber da mesa do rei. Eles estão dizendo não à lavagem cerebral. E é preciso entender, meus irmãos, que iguaria nenhuma
é melhor do que o nosso relacionamento com Deus. Não existe iguaria que seja melhor do que o nosso relacionamento com o nosso Deus. A comida do rei pode ser boa, a bebida dele também, a sua faculdade é excelente. Quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Então ele tem a escola dele, ele tem a mesa dele, ele tem o doutrinamento dele, e nós temos que olhar e dizer o quê? Não, 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 não. Quando nós cantamos com as crianças, e meus irmãos, toque, toque, toque. Alguém me mata. Quem é? É o mal. É o mal. O mal nunca vai falar que é mal. Aí a gente diz: não, 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 você não pode entrar. Aqui você não pode entrar. Então, meus irmãos, ele escolheu não se contaminar. E o resultado dessa decisão de Daniel e a decisão de seus amigos é que eles saíram vitoriosos porque eles confiaram em Deus. Então, quando a gente termina de ler o capítulo 1, primeiro, eles encontraram anjos auxiliares. Quem são esses anjos auxiliares? Eles encontraram o chefe dos eunucos, eles encontraram o tal Aspenais, que é um anjo na vida deles. Então, o servo de Deus, ele sempre encontra pessoas que vão ajudá-lo em suas dificuldades. Você sabia disso? Que Deus sempre manda um anjo para te ajudar, mas esse anjo ele não anda com asa. Geralmente ele vai se encontrar com você neste mundo. Ele é uma pessoa. E conversando com o irmão Gilberto, quando ele falava da mudança dele para Bauru, ou mesmo na Rio Maria, para vir para cá sempre teve um anjo que sabe, não pode ficar aqui, não vai precisar nem confiar. Não é assim, né? Um anjo, o que é isso? Isso é um anjo. Deus tem um anjo para nos ajudar quando nós dizemos não para Deus. Ele sempre vai ter um anjo para nos ajudar. Sempre haverá uma Ebenezer, sempre haverá uma Solamita no meio do caminho do servo de Deus. Ô pastor, eu nem sei quem é Ebenezer. Eu nem sei quem é a Solamita. O Ebenezer, quando o profeta Jeremias foi jogado lá no Faraó, junto no poço, e ele joga o garganta, o nariz e a boca para cima da lama, assim, correndo lá. O Ebenezer foi correndo falar com ele e disse: ô rei, não deixe o nosso profeta lá, ele está lá, mas só jogou lá dentro, E aí então, o próprio Ebenezer foi buscar o Jeremias. E quando ele foi buscar o profeta Jeremias, ele jogou uma porta. Mas antes, ele jogou um monte de pano e disse: profeta, coloca os panos debaixo dos seus braços, porque quando a corda pegar nos seus braços, vai cortar todo você. Então, para você não se cortar, coloque esses panos e puxar ele. Sempre tem um Ebenezer. Pastor, eu não sei quem é a sua vida. É que o profeta Eliseu passava, viajava muito para ir fazer o seminário dele. E aquela mulher viu que ele era um santo homem de Deus e disse para o marido dela: marido, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos ajudar ele. Ele não pode fazer essa viagem sem parar, descansar. Ele precisa de um lugar. Então, marido, você vai fazer um recanto de profeta. Deus sempre tem anjos auxiliares. Então, segundo, eles foram abençoados no final. Obrigado. Eles foram abençoados. Aí, meus irmãos, eles não tinham se contaminado. Foi feito um teste com eles.
porque falou lá o chefe dos eunucos: faz um teste de 10 dias com a gente, se a gente não vai comer nada de bem comer, a gente só quer legumes, né? E água. E se a gente não tiver melhor que eles, aí a gente come igual a eles. Passou 10 dias, estava gordinho, coradinho, bonitinho, né? Nem eu, né? Bom, ninguém é mais ele nem eu, né? Aí, o que acontece? Né? Acontece que, como o chefe dos eunucos viu que eles estavam tão bonitinhos, disse: então vai ficar os 3 anos desse jeito. E no final dos 3 anos, chegou a hora da prova. Chegou a hora do rei escolher 4 rapazes que iam ajudá-lo no palácio, como governadores, como ministros. Afinal, o rei investiu muito naqueles jovens. E a palavra de Deus diz, no versículo 18: ao fim dos dias, eis que o rei tinha falado dos sucessos, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com ele, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Quem é que saiu vencedor no final? Versículo 8: quem não se contaminou. Meus irmãos, primeiro, eles não se contaminaram com o ódio. Em vez de eles viver uma vida com ódio, com desgosto, porque coisas ruins aconteceram, eles resolveram amar mais a Deus ainda, resolveram servir mais a Deus ainda. Então eu não conheço a vida das pessoas, e eu sei que algumas pessoas sofrem mais do que as outras, mas porque você sofre, você vai servir de capacho de Satanás, porque coisas ruins já aconteceram na sua vida, você vai virar uma marionete do diabo. Você não pode. Olha, eles passaram a confiar ainda mais em Deus, eles passaram a viver ainda mais a Deus, a amar ainda mais a Deus. Por isso, olha, nós temos que escolher os nossos caminhos, e eles escolheram deles. Nós vamos servir o Senhor, nós vamos servir o Senhor. Então, meus irmãos, o sucesso se deve a quê? A fé, a fé. Então, aprendemos isso nesse primeiro capítulo que nós começamos e vamos continuar, que os nossos motivos para crer em Deus são maiores do que as nossas decepções, tristezas, angústias e tudo de ruim que nos acontece. Os motivos que nós temos para crer em Deus, para confiar em Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, são maiores do que qualquer